Hora de conversar com Mônica Bergamo. Você acha que é difícil passar no vestibular de medicina em faculdade pública? Você acha que é difícil passar em concurso? Não, difícil é você conseguir uma indicação para o emprego mais desejado do Brasil, que é o de ministro do Supremo Tribunal Federal. É um emprego, para começar, um emprego para qual você não tem chefe, Mônica. Ninguém pode mandar em você e você manda em todo mundo. E aí tá todo mundo oriçado para saber quem é que vai sentar na cadeira que será aberta, isso foi anunciado ontem, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Mônica, bom dia para você. Oi, Megalina, você tem todo bom dia. Você tem toda a razão. Ninguém manda em você, nem teus colegas, nem o presidente do Supremo. É para sempre, até você fazer, para sempre não, até você fazer 75 anos. Ninguém pode te mover de lá. É realmente, e além de tudo, você pode fazer muita coisa, ter muito poder, interferir em políticas públicas. Enfim, eu acho o melhor cargo do Brasil, e de fato muita gente quer. Alguns saem antes, como o ministro Luiz Roberto Barroso, Joaquim Barbosa saiu antes, Ellen Grace saiu antes, Jobim, muita gente sai antes, Mônica, né? Mas muitos... Você sabe, o Ivan Brandão é quem nos conta, ele fez muita cobertura lá no STF, né? Você deve ter feito também, claro. E ele disse Faço ainda, né, Megali? Não, ainda faz, mas é que o Ivan Brandão, a Mônica já vai direto no filé mignon, né? Já vai direto pro gabinete do ministro. Nós aqui, a gente ainda rói o osso, Mônica. Sentado lá, naquelas aquelas sessões que duram 5 horas. E o Ivan fala que ser ministro do STF é tão legal que até as cadeiras dos visitantes são mais confortáveis. O ar-condicionado, ele tá sempre perfeito, ele nunca tá ventando gelado em cima de você, a temperatura é magnífica. É o melhor lugar, diz o Ivan, para repórter cansado tirar uma pestana naquelas sessões muito compridas. Mas prossiga, Mônica. Muito embora nos últimos tempos, vamos reconhecer, né, a vida de um ministro do Supremo foi uma coisa muito desafiadora, né, porque eles se envolveram em muitas questões muito polêmicas, e sempre quando um juiz vota, ele deixa um lado contente, o outro lado muito descontente. Mas vamos aos fatos aqui, Megali. Tá aberta a temporada de apostas para saber quem Lula vai indicar para essa vaga, né? São 4 os nomes que já correm nessa disputa, e o que eu apurei, Megali, é que o presidente já deu sinais de que não deve demorar para indicar o nome. Ele já estava preparado para essa saída do Barroso. O Barroso me disse numa entrevista que já tinha falado com o Lula há 2 anos, que já tinha sinalizado até para o Lula se preparar e preparar alguém para a vaga dele, né? Preparar internamente quem que ele... enfim, começar a escolher, a fazer essa escolha que nunca é uma escolha fácil. Então o Lula já estava prevenido de que o Barroso sairia, né? Lula está em um bom momento, crescendo nas pesquisas, com o vento a favor, e deve aproveitar para resolver rapidamente esse que não deixa de ser um problema, né, Megali? Você sabe que ontem, assim que eu soube que o ministro Barroso anunciaria a aposentadoria, subi essa reportagem na Folha de São Paulo, eu enviei para o ministro do Palácio do Planalto, que respondeu mais um problemão para resolver, né? Porque indicando são 4 os nomes que estão no páreo, outros 3, e todos os que apoiam esses outros 3 vão ficar muito descontentes, né? Então, vamos lá. O Lula até agora indicou nomes da sua mais estrita confiança para a vaga. Ele indicou o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, pessoas que ele conhecia há décadas, muito próximas, que não vão surpreendê-lo, como ocorreu com todos os magistrados, praticamente, que ele indicou nos seus outros 2 mandatos e que a Dilma indicou, né? O único que eu acho que não surpreendeu o Lula foi o Lewandowski, né? Mas os outros todos, de alguma forma, em algum momento, o surpreenderam negativamente, né? Inclusive mandando o Lula para a prisão. Podemos citar aqui Luiz Fux, Rosa Weber, vários exemplos, né? Como surpresas especialmente desagradáveis do ponto de vista do presidente. Portanto, o critério que ele adotou, ele mudou totalmente seus critérios dos primeiros mandatos para agora são indicações muito pessoais. Portanto, as apostas estão recaindo sobre o Jorge Messias, advogado-geral da União, que preenche esse critério da confiança absoluta, o Megali. O Messias, além de próximo, ele é jovem, né? O Lula quer indicar pessoas que fiquem bastante tempo no Supremo para manter essa influência, né? Ele transita bem no mundo jurídico, no mundo político, e embora o Lula não use o critério da religião na política, o Messias ele é evangélico, né? O que é apontado por seus aliados como algo que é simbólico e positivo também, já que o presidente Lula enfrenta resistências em parte desse eleitorado. Agora, Megali, a pergunta é: o presidente vai indicar um ministro da sua cota pessoal novamente pela 3ª vez?
ou dessa vez, nessa vaga, tem alguma chance de ele indicar alguém apoiado pelo Senado, por senadores, apoiado por ministro do Supremo, que não seja da cota pessoal dele, né? Não teria chegado a hora dele contemplar aliados ou pessoas com quem ele se relaciona bem desses outros poderes? Então, se for isso, e muitas pessoas veem a chance de que isso pode acontecer, então está já havendo uma pressão e uma sugestão de que o indicado seja o senador Rodrigo Pacheco, né? Nesse critério ele desponta como favorito. Ele é um candidato do Alexandre de Moraes e ele é o candidato do Gilmar Mendes, por exemplo, né? Em uma conversa comigo, né, que foi publicada já na Folha de São Paulo há algum tempo, o ministro Gilmar Mendes lançou em on, tá, Megali, não foi em off, fez questão. Ele falou, quero falar quem é o nosso candidato para o Supremo Tribunal Federal. O Barroso não tinha nem saído, mas todo mundo já sabia que ele ia sair, né? Então ele disse, é o Pacheco, né, porque o Supremo é um jogo para adultos e a Corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente. Então lançou abertamente o nome do Pacheco para o Supremo Tribunal Federal. Correndo numa paralela, estão aí Vinícius de Carvalho, da Controladoria Geral da União, e o ministro do Supremo do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que também se aproximou bastante do Lula. Então é isso, Messias despontando como favorito se o Lula for nesse critério, e tudo indica que é o critério que ele vai, mas muita gente ainda vê jogo para convencê-lo a indicar outros nomes, Megali. Sempre lembrando, eu quero fazer essa ressalva aqui, muitas vezes tem nomes ali no páreo, são esses, e aí aparece de última hora que o Lula indica. Foi o caso do Flávio Dino, né? Você se lembra que tinha uma disputa e de repente aparece o Flávio Dino, em uma semana o Lula indica o Flávio Dino e acabou. Pode surgir um outro nome, mas por enquanto são esses três e o Messias despontando aí nas apostas como o favorito, Megali. E fica claro que não será desta vez que o presidente vai utilizar o critério de gênero e de cor da pele, né? Que ele vai, enfim, vai atrás de alguém ali que tenha uma ligação ideológica, uma ligação não partidária, mas enfim, que garanta ali algumas de suas posições dentro do Supremo Tribunal Federal num momento bastante delicado. Lembrando que o Barroso foi indicado pela Dilma, né? E o Barroso teve uma vida relativamente curta, né? Se a gente for ver, foi em 2014, né? 11 anos. São 12 anos, ele falou ontem, né? 12 anos e 8 meses, se eu não me engano, 12 anos e 9 meses. Não, foi em 2013 que ele entrou. 2013, isso aí. Mônica, foi uma vida relativamente curta, mas intensa, né, Megali? Realmente se envolveu em muito. Ontem começou a aparecer para mim as brigas dele com o Gilmar Mendes, por exemplo, que você vendo da perspectiva de hoje, fica uma coisa até divertida, porque depois eles se reaproximaram muito, né? Depois do governo Bolsonaro, são amigos hoje, frequentam as casas e se tornaram aliados. Então é curiosa a volta que a vida dá, né? Na política especialmente, mas é isso aí, Megali. Foi uma vida bem intensa no Supremo e com muitas votações simbólicas, né? Inclusive tocou na questão do aborto, né? Muitas coisas mesmo ele fez, mas é isso, tá de saída. Tem gente que sai antes desse cargo que a gente gostaria tanto de ocupar, né, Megali? Pois a gente tá atrás de uma indicação aqui, a Carla, qualquer coisa, né? Nobel da Paz do ano que vem parece que já é da Carla, quem sabe uma vaguinha no STF para nós. Mônica Bergamo, você que é pura bondade com pitadas de sabedoria, bom fim de semana para você, até segunda. Até. Olha,